Quero cumprimentar toda a igreja na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, para tomar vossos assentos. Aleluia. Diga para quem está do teu lado assim, ó, Jesus está vivo. Diga, Jesus está vivo. E nesse culto, Ele vai se revelar. Só quem acredita já começa a bater. Aleluia. Meus irmãos, abra nossas Bíblias sentado mesmo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Enquanto a igreja procura, eu quero externar minha gratidão a Deus. Ontem, depois que eu cheguei, depois que a minha esposa chegou no culto em São Paulo, no congresso, estou sentado na minha mesa fazendo alguns estudos bíblicos e recebi a mensagem do irmão Alessandro. O Alessandro operou e, para a glória de Deus, a cirurgia foi um sucesso. Eu lembro que há 3 dias atrás ele veio atrás de uma resposta em casa. Meu pai o atendeu e ele temeroso, pastores. Ele temeroso porque ele está com câncer no intestino. Quando eu disse aqui no início do culto que o meu Jesus e o seu está vivo, é porque ele está nesse culto para dizer para você que ele ainda continua operando e fazendo o que o homem não tem poder para fazer. E aí ele mandou uma mensagem, irmão, agradecendo a Deus por essa igreja, agradecendo a Deus por essa casa. Eu me senti muito honrado quando eu disse, e agradeço a Deus por essa família que Deus colocou na nossa vida. E aí mandou uma foto, ele deitado, já fora de perigo, ele e a esposa dele fazendo a selfie e colocar embaixo assim: Deus é bom em todo o tempo. Diga para quem está do teu lado: Deus é bom em todo o tempo. Fala o que você não entende agora, amanhã você vai saber. Diga, até no choro, até nas lágrimas, Deus está trabalhando. Para nós fazermos a leitura da palavra, eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés, só por reverência à palavra do nosso Deus. Aleluia. Mateus 28, verso de número 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descido do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados como mortos. E você senta dando glória ao nome de Jesus. Pastor Márcio, essa palavra sabe quando Deus me deu? No dia que tu abriu o culto e tu disse assim: a pedra rolou. Meus irmãos, talvez um dos textos mais bonitos e enigmáticos da Bíblia é exatamente morte e ressurreição de Jesus. Quando você olha para o capítulo de número 28 do texto que eu acabei de compartilhar com você, a história vai contar que esse sepultamento, ele teve alguns pontos que chamam muita atenção. A primeira é: Jesus morre, e o texto diz que aquele que for a ter com Jesus às escondidas, e esse é Nicodemos, e o texto diz que esse se junta ao homem lá no chamado José de Arimateia, ou aquele homem negro que ajudou a carregar a cruz. Quando você olha para a Bíblia, o texto vai dizer, a história conta que os dois se uniram para comprar um sepulcro novo, um sepulcro escavado em uma rocha, para colocar Jesus lá. Só que a história vai contar que dentro desse sepultamento teve algumas coisas que chamam a atenção. Dentre elas, o texto diz que o imperador, ele vai dar uma ordem. E qual é a ordem? Sob o selo, o governo de César, vocês vão selar esse sepulcro. E eu quero que, à medida em que os cristãos enterrem o Jesus deles, vocês vão acompanhar no sepultamento. E depois que ele for sepultado, vocês vão selar o sepulcro. E você vai pensar: pastor, como
sepultamento e como era feito essa selagem. A história conta que eles pegam argila e eles passam na borda do sepulcro. Depois que o defunto é colocado lá dentro, detalhe, irmãos, quando ele foi sepultado, segundo o costume judaico, o morto, além de ser envolvido em linho fino, é colocado aproximadamente 40 quilos de especiarias lá dentro do sepulcro. Isso para quê, pastor? Para quem sabe não só ser uma demonstração de respeito, de afeto, de carinho, mas também para disfarçar, se possivelmente vazar o odor. Mas quando você olha para a história, o que chama a atenção é que o imperador dá uma ordem. A ordem é: segue o sepulcro. E como era feito? O imperador pegava uma corda, e essa corda dela era chumbada de uma ponta a outra. E então alguém vinha com o anel do imperador e marcava toda a borda do sepulcro. Aquilo servia como o quê? Aquilo servia como um selo do império. Ou seja, qualquer um que violasse aquele túmulo estava violando diretamente a ordem do imperador. Diga para quem está do teu lado: mas o teu Deus, diga, o teu Deus não tem medo de decreto de homem. Quem entendeu já deu glória. Quem entendeu já deu glória. Deus não tem medo de decreto de homem, irmão. Aí a história vai contar: eles cerram a porta do sepulcro. Só que a história diz que quando Jesus morreu, houve um terremoto. Sim ou não? Jesus morre, houve um terremoto. E o texto diz que o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. E Jesus então desce às partes mais baixas da terra. E o texto diz: e ele levou cativo o cativeiro. Quando você olha para a história, vai se repetir de novo agora. O texto diz que está todo mundo tranquilo, e de repente um terremoto abala toda a região, e alguém vai correndo para ver. A história diz que era quase o domingo em que Jesus iria ressuscitar. Só que pense comigo, meu irmão, o texto diz que um problema dos discípulos era, e eles vão falar entre si: quem nos removerá a pedra? Quando o discípulo lhe fala isso, ele não fala só por conta do peso que era a porta, ele fala baseado no decreto do imperador. Aí você fala: por quê? Porque qualquer um que violasse, e se o corpo de Jesus fosse levado por eles se tornariam fugitivos, assim como o próprio Jesus se tornaria fugitivo. Mas a história não é essa. Lembra quando Paulo entra dentro do cárcere? Quando Paulo está preso, a Bíblia diz que tem um terremoto e as portas se abrem. Não é fuga, é Deus demonstrando o seu poder e sua grandeza. Diga para quem está do teu lado: você não precisa correr. Diga que você não precisa correr. O teu Deus já te garantiu vitória. O texto vai dizer, meu irmão, que um carcereiro, um soldado romano, ele lança a mão da espada, pastor Paulo, para se matar. E o texto diz que Paulo grita dizendo: não faças mal à sua vida, porque nenhum de nós fugimos, estamos todos aqui. O texto diz que fica tão impactado a imagem, porque qualquer um fugiria, qualquer um sairia correndo, tendo agora a porta da prisão aberta. Mas quem confia em Deus sabe, se Ele abriu a porta, Ele também é fiel para me conduzir até onde Ele quer. Se Ele é o Deus que me abriu a porta, Ele também é fiel para me levar até o lugar que Ele já preparou. E o texto diz que aquela imagem impacta de tal maneira que a história vai contar. E o carcereiro diz: o que devo eu fazer para herdar essa vida que vocês têm? O que devo eu fazer para viver a vida que vocês vivem? Aí imagina Paulo olhando e dizendo: crê no Senhor Jesus, crê somente no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Mas deixa eu voltar para o texto. A história vai contar, meu irmão, que o que é agora a preocupação dos discípulos, Deus agora dá um jeito. E qual é o jeito? A história conta que o anjo desce. Quando o anjo desce, o texto diz que ele remove a pedra. E alguns pregadores dizem que o anjo removeu a pedra para Jesus sair. Mentira. Mentira, irmão. Diga para quem está do teu lado: antes da pedra rolar, Jesus já estava passeando no jardim. Era para você da glória, era para você da glória.
respeitados na época. Que figura? A figura da mulher. Mulher não tinha direito de testemunhar, e o testemunho de uma mulher era colocado em dúvida. Então Jesus vai fazer o quê? Ele dá ordem para que as mulheres vão. E o texto diz que quando as Marias chegam, elas encontram o túmulo vazio. E elas começam a chorar. O texto diz que o anjo está sentado em cima da pedra. Diga para a do teu lado assim, ó, aqui tem um mistério. Diga, aqui tem um mistério. Eu vou profetizar. Quem quer receber, levanta a mão. O que hoje tira a sua paz, o que hoje é um obstáculo na sua vida, o anjo está sentado em cima desse problema dizendo: está pago. Pode glorificar porque está pago. Pode glorificar porque Jesus já pagou a dívida. Pode glorificar porque a vitória já chegou dentro da sua casa. Sabe o que eu vejo? A história vai contar que aqui tem um decreto. E que decreto é esse? Quando o anjo ele senta em cima da tampa e ela senta e vê o sepulcro vazio, pastor Paulo, é Deus dizendo: a dívida era muito alta, mas o meu filho foi o sacrifício e eu aceitei o sacrifício e está pago. Não existe mais dívida para ser paga, porque o meu filho já está pago. O engraçado é que logo em seguida vem quem? Pedro. A história diz que quando Pedro entra, a primeira coisa que Pedro vai notar é a roupa e as faixas de linho que cobriam o corpo de Jesus estavam intactas. Aí você vai dizer: pastor, eu não entendi. Vou fazer um comparativo. Lembra da história de Lázaro? Todo mundo lembra da história de Lázaro? O texto diz que Jesus olha para de frente do sepulcro e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai andando, e o texto diz: Cristo dá uma ordem, vai lá, ajuda ele, porque ele está ligado de pés e mãos pelas faixas. Ou seja, Jesus passou pelo linho, e se ele passou pelo linho e passou pela porta, Jesus está dizendo assim: ó, eu não tenho lugar na tua vida que eu não entre, não tem espaço que eu não entre, não existe lugar que eu não entre, todos os lugares eu consigo entrar. Sabe o que é interessante? É que quando eu olho para a história, Roger, o anjo está sentado e a Bíblia diz que, além dele ser uma sentença de que alguém, um juiz ou um mestre, é como se o anjo estivesse dizendo: o que era amaldiçoado agora virou trono do meu Deus. Você não entendeu? Se Jesus entrou nesse problema, o diabo não tem mais poder, virou trono do nosso Deus. Se o teu filho estava dando problema, a partir de hoje ele vira trono do teu Deus. E ele está dizendo: aguarda, porque eu vou mover os braços. Deus. Aí a história vai contar o seguinte: quando você vê Jesus, meu irmão, andando no jardim, a primeira coisa que vem à memória é, pastor Paulo, se o anjo sentou e ele abriu o sepulcro, por que ele abriu o sepulcro? O sepulcro não foi para Jesus fugir. O sepulcro foi para mostrar para mim e para você que, ainda que os nossos olhos não estejam vendo, Deus está trabalhando. Vou trazer aqui de novo um texto. Quando você olha em Atos dos Apóstolos, você vai ver que o pastor Pedro está preso. Sim ou não? Ele está preso. A história conta que ele preso, seu amigo, companheiro de obra, Tiago, tinha sido morto uma noite antes. E ele seria o próximo da lista. Mas olha como Deus trabalha. A Bíblia diz que Pedro está preso e a igreja está orando. Diga: Pedro estava preso e a igreja orando. Olha como Deus vai em lugares que você nem imagina. O texto diz que a igreja está orando, mas à medida que a igreja ora, a igreja já conta que Pedro vai ser morto. Aí você fala: por quê? Porque eles ouviram da boca do próprio Jesus que era necessário morrer pelo Evangelho. Então eles imaginam: mataram Tiago, amanhã sai a notícia que vão matar Pedro. Só que a história diz que exatamente como fizeram com Paulo, como fizeram com Cristo, fizeram com Pedro. E fizeram o quê, pastor? Deixaram 16 soldados.
dizer: é Jesus mesmo que está abrindo a porta, é Jesus mesmo que está transformando, é Jesus mesmo que está curando, é Jesus mesmo que está fazendo o homem acertando ou não. Aí, pastor Márcio, olha como Deus é fiel. Se eu disser que Deus tem poder de cegar teus inimigos aqui, quem pega? Vou profetizar de novo. Quem acredita que Deus tem poder para cegar teus adversários hoje aqui? O texto vai dizer que o anjo entra na prisão. E quando o anjo entra, Pedro está dormindo. Dormindo por quê? Porque só descansa no Senhor aquele que está na sua sombra. Vou falar de novo. Diga assim, ó, Salmo 91. Só descansa na sombra do Onipotente quem anda debaixo dessa luz. O texto diz que ele está dormindo. E o anjo desce lá e fala assim: ei, levanta, pega a tua capa e me segue. O texto vai dizer que Pedro, sem pensar, segue o anjo. Só que Pedro não entende que aquilo é um anjo. Ele acredita que é um homem comum que está ali. E à medida que um homem vai falando: vem Pedro, e ele vai passando, imagina a cena: 4 soldados armados, e você passa no meio dos 4 e eles não te veem. Os 4 estão conversando um com o outro, você passa no meio dos 4 e eles não te veem. Aí você vai dizer: pastor, isso é conversa para boi dormir. Conversa, lembra lá do desespero de Geazi, no livro de 2 Reis. Geazi vai dizer: Senhor, olha o numeroso exército que está vindo contra nós. Aí Eliseu vai fazer a oração: ó Deus, abre os olhos desse moço, para que ele veja o que eu estou vendo. E o texto diz que os olhos se abrem e eles veem o exército pegando fogo. Ah, meu Deus, eu sinto Jesus aqui, irmão. Você imagina Jesus olhar para você nesse culto e dizer assim: não, eu vou cegar os teus inimigos. Imagina, pastor Paulo, Deus vai chegar nesse culto e falar: fica tranquilo, toda a cilada armada está caindo por terra hoje, porque eu sou Deus de livramento. Oh, babacia, delícia. O texto diz que Pedro passa a primeira, Pedro passa a segunda, e quando ele chegar na terceira, ele entende que alguma coisa não está certa. Pastor Márcio, ele chega agora na terceira junta de guarda e ele diz: não está certo. Que coisa errada aqui, gente. Esse som não está vendo a gente, não. Aí o texto diz: prova de Deus, Fernando. O texto diz que ele para de frente do portão que dá para a cidade. Só que o portão, pastor Márcio, é um portão de aço com 6 trancas. O texto diz que o anjo para de frente do portão, olha para Pedro e fala assim: está pronto para continuar pregando? Aí Pedro olha e fala: mas quem vai abrir o portão? E o texto diz que o anjo para de frente do portão e o portão abre sozinho. É como se Deus falasse: paz. Por que, meu irmão? Pedro sabia: a minha morte não vai ser aqui. Eu ainda tenho muito para fazer. Eu vou me mostrar e dizer tudo que o Senhor tem feito por mim. O engraçado é que você vai ver pessoas dizendo assim: ó, o anjo do Senhor, porque são algumas das atribuições de Cristo no Antigo Testamento. Alguém vai dizer: mas o anjo sentado na porta não era o próprio Cristo? Não era. Por quê? Porque a revelação de Jesus, ela é muito clara. Primeiro, Jesus ele passa pela matéria. E quando Jesus ele está passeando no jardim, ele está ouvindo o anjo falando com as Marias. E o texto diz que o anjo vai olhar para ela e vai dizer assim: ó, por que procuras entre os mortos aquele que já vive? Ô irmão, não sei se eu falo Jesus. Diga para quem está do teu lado assim: ó, o único homem que morreu, ressuscitou e não existe restos mortais é o Jesus que você serve. É Ele que está nesse culto te dizendo: eu te ressuscito hoje, eu te levanto hoje, eu abro teus olhos hoje, eu te dou graça hoje, porque foi para isso que eu vim. Aí, pastor, sabe o que vai acontecer? O texto diz que Jesus se apresenta e fala assim: ó, Maria. Aleluia.
E ela vai dizer: mestre, não chores, Maria. Aí você vai dizer: como que Maria reconheceu? Diga para quem está do lado assim: ó, a paz. Fala assim: ó, a paz seja com você. Diga: a paz seja com a tua casa. Diga: a paz seja com a tua família. Quando Jesus ele faz esse gesto, Maria vê a marca. Aí você vai dizer: pastor, como é que é? Quando Jesus saúda elas com a paz, elas conseguem ver do outro lado. Aí o texto diz que ele fala assim: vai correndo, avisa aos seus irmãos que eu estou indo logo após eles e eu vou me apresentar. O texto diz que ela vai correndo e avisa. E quando chega em casa, pastor, a igreja está sendo perseguida. O texto diz que está todo mundo reunido em um lugar com medo do império. Só que quando ela chega em casa e fala assim: ó, Jesus está vivo, alguém vai falar: que conversa é essa? E elas vão dizer: nós vimos com nossos olhos, ele está vivo. Lembra que eu falei que o testemunho de uma mulher não tinha valor? Elas estão dizendo, afirmando que elas viram, e os homens estão dizendo mentira. Não viram coisa nenhuma. E ela está dizendo: creia, gente, eu vi o Senhor. Aí você vai ver Pedro, meu irmão. Pedro vem correndo logo em seguida. Aí Pedro, Jesus não fala com Pedro. O que vai acontecer? Pedro entende um sinal. E qual é o sinal? Pedro ele olha para as roupas que mantinham o corpo de Cristo. E o texto diz que o que chama a atenção de Pedro é o que estava no rosto de Jesus. Ele vê que o pano que cobriu o rosto de Jesus estava dobrado e colocado à parte do sepulcro. E Pedro vai lembrar de uma coisa que Jesus ensinou. Quando alguém senta na mesa do costume judeu para comer e ele não ajeita o pano, pode retirar a mesa. Mas se ele dobrou e deixou o avental dobradinho, ele está dizendo: eu vou voltar. Eu estou profetizando. Pedro está olhando e ele entende: epa, ele voltou. Ele deixou o pano dobrado, então ele ressuscitou. Ele vai voltar. Quando ele chega lá, ele vai dizer assim: ei, dá notícia para dar para vocês. Jesus cumpriu com a sua palavra. Ele está vivo. O texto diz que Tomé vai dizer: até você está embriagado pelas falas dessas mulheres. Se ele ressuscitou, então que ele apareça aqui agora. Diga para quem está do outro lado assim: ó, sem abrir a porta. Diga: sem abrir a porta. Jesus entrou e o salvou. A paz seja com vocês. Era para você dar glória. Era para você dar glória. Jesus está dizendo: eu estou na casa, você não está vendo, mas eu estou na tua casa. Estou no teu emprego, estou na tua família, estou no teu casamento. A paz seja com vocês. Meu irmão, ele olha para Tomé e vai dizer assim: ó, Tomé, seja crente e não incrédulo. Vede que sou eu, Tomé. Porque fantasma não tem corpo como eu tenho. Veja que eu atravessei a parede sem precisar da porta, mas pode tocar, veja que eu sou de carne e osso. E o texto diz que quando Tomé vê, ele se prostra. Sabe o que Deus fez? Curou a incredulidade de Tomé. Jesus está curando você hoje aqui. Eu vou profetizar: Jesus está curando você hoje aqui. Jesus está preparando você para uma nova jornada que Ele tem contigo. E Ele te dá vida espiritual. E você vai ver o céu se manifestar sobre a vida de vocês. Mas sabe o engraçado, irmão? Depois desse episódio, Jesus ele anda 40 dias. Pastor Márcio, ele anda 40 dias fazendo o quê? Pregando de novo. Pregando por quê? Porque ele não desiste de você. Vou falar de novo: ele não desiste de você. Eu estou profetizando: ele não desiste de você. Ele não desiste da sua casa. Ele não desiste da chamada. Ele continua dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu encontrarei descanso para
Sabe o que é legal, irmão? É que eu e você já estamos garantidos nessa vida e na outra. Você não entendeu? Nós já estamos garantidos nessa vida e na outra. Até você da glória, nós estamos garantidos nessa vida e na outra. Oh, glória! Aí você vai dizer, pastor, por quê? Porque quando Jesus ele morre, além de pagar o meu e o seu pecado, ele tirou um lugar de descanso, o seio de Abraão, do mesmo lugar que era o Hades. E é Paulo que vai dizer: quando eu morro, eu vou para onde? Segundo Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante, Paulo diz que quando eu e você morremos, nós vamos para onde? Ele diz: morrer para mim é estar diretamente com Cristo. Por que Paulo usa essa afirmação? Porque Paulo vai lembrar de uma passagem que Cristo vai citar nomes: o Lázaro e o pobre. O texto diz que ele não só cita o nome do Lázaro, mas como ele cita também o pai Abraão. Aí você vai dizer, por quê? Era próximo, mas agora depois da morte de Jesus, Cristo está dizendo: eu vou fazer cumprir a minha palavra. João capítulo de número 14, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos mandarei um Consolador, e quando eu preparar o lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, e aonde eu estiver, estarão vocês. Arranquei você dessa terra, você vem direto para mim. Eu te arranquei dessa terra, você vai morar diretamente comigo. Pastor, me dá outro exemplo: o ladrão da cruz. Lembra do ladrão da cruz? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, me permita chamar sua atenção hoje. Quando eu prego e digo que Jesus está vivo, é para você entrar na presença dele salmodiando, cantando, adorando. Você fala, por quê? Porque ele está vivo. Não é porque você não conseguiu o que você queria, mas ele já te deu mais do que você merecia. E o que é? O fôlego de vida. Ele te deu o fôlego de vida. Oh. Lembra que Moisés diz: os mortos não louvam, só os vivos louvam a Deus. Então você entrou no culto, ele está dizendo: a maior dádiva eu te dei. A maior dádiva que você poderia receber eu já te dei. E o que é? O fôlego de vida. Para poder entrar num culto como esse de domingo e o diabo dizer assim: ó, essa doença vai te matar, e você poder num culto como esse falar: mas eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu sei em quem eu tenho crido. Não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. Você imagina, meu irmão, o diabo vem no culto, pastor Márcio, colocando dúvida no coração dos crentes, vai na igreja, acontece isso, aquilo, outro, e nada muda. Pois é, os meus olhos não veem, mas eu vou usar a palavra que Jó, ele usou. Eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim se levantará, e eu sei que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. É como se Jesus fizesse nesse culto para crente aqui, gritando para crente aqui, ó: está duvidando do quê? Está com medo do quê? Senhor, o inimigo é muito grande, mas eu sou maior. Senhor, o vento está soprando e o meu barco vai virar. Ainda que virar, eu dou ordem para os destroços de colocar em terra firme. Creia que todos aqueles que confiam em mim não passam vergonha. Não passam vergonha. Eu quero que você, meu irmão, entenda: o Deus que passa pela matéria, o Deus que entra em casa sem abrir porta e janela, é o mesmo Deus que está dizendo para a crente aqui: hoje eu passei para o meu nome e tudo que era seu. Hoje tudo que você tem também é meu. E quando a tua mão não puder, a minha vai fazer. E quando as tuas forças acabarem, eu serei a tua força extra para você avançar. A gente sentava na mesa e antes de ir conversar com o irmão, eu falei assim para Deus: falei, Senhor, quanta gente está doente, Jesus?
câncer e outros. Aí a pessoa, ela chega para você e fala assim: pastor, eu vim aqui porque eu acredito muito na oração de vocês. Aí, pastor Márcio, para não virar idolatria, eu lembrei do que? Lembrei da passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Você vai dizer o que aconteceu em Atos 20? O texto vai dizer que eles indo para a oração. O texto diz que eles vão dar ordem para um homem dizendo: não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Olha o que vai acontecer. O texto diz que diante desse ato o povo começou a idolatrar Pedro e João. Começou a olhar e dizer assim: rapaz, os homens fazem milagre. Aí o texto diz que Deus abre uma oportunidade. Que oportunidade? Diga para quem está do teu lado: todas as vezes que um grande milagre acontecer na tua casa, é Deus abrindo uma porta para alguém também acreditar no teu Deus. Se não ficou claro, eu vou dizer de novo. Se hoje o Senhor te deu uma grande vitória, vai e conte para o outro: Deus tem poder para fazer. Você resolveu andando de joelho na presença de quem tem poder para mudar. Quando eu não posso, ele pode. Quando você conseguiu fazer tal coisa, é porque quando eu me prostro, o céu se coloca de pé para mim. Aí o texto diz que Pedro não perde a oportunidade. E sabe o que Pedro vai fazer, irmão? Sabe quem fez esse milagre? O Jesus que vocês mataram. Diga para quem do lado assim: Pedro, com coragem, disse: quem fez isso foi o Cristo que o mundo rejeitou. Quando Pedro ele lança a profecia dizendo: quem curou não foi nós não, nem poder para isso a gente tem. Quem fez tudo isso foi o Jesus que vocês crucificaram. Foi ele que ressuscitou. O texto diz que eles param e dizem: como que pode se ele morreu? Como que pode? Se foi ele que fez, como que pode agora ele está curando todo mundo? Aí imagina Pedro dizendo: é porque ele subiu. E lá no Monte das Oliveiras, o mesmo monte que em breve ele vai voltar e vai pisar aqui. Quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, ele fez uma promessa. Qual promessa? Eis que vos envio a todas as nações da terra, e eu vos dou poder para curar os enfermos, para expulsar demônios, para pregar para todos os sedentos, e em meu nome vocês farão sinais maiores do que eu fiz. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus está falando que eu e você vamos fazer milagres maiores. Irmão, a única coisa que eu e você não vamos conseguir fazer é tirar pecado de ninguém, porque isso só Jesus fez. Mas o resto, meu irmão, dá para fazer. Diga para a revelação: dá para fazer milagre. Fala assim: eu te convido. Você une a sua fé com a minha fé. Vamos profetizar. Fala assim: céus, essa noite, aonde as minhas mãos não alcançam, em nome de Jesus, eu dou ordem. Abra para que eu passe e a minha casa glorifique o nome de Jesus. Se você acredita, fecha e segura a tua bênção e dá uma obrada de glória a Deus que você pode essa noite. Oh, glória! Para me finalizar, o interessante, pastor Márcio, é que Jesus está ressuscitado, mas ele ainda não foi glorificado. Jesus ressuscitou, mas ainda não foi glorificado. O engraçado é que ele sabe que o tempo dele está acabando. Jesus ele olha para o relógio e diz assim: o meu tempo está acabando. Só que por amor a uma alma, ele ainda fica. E o texto diz que ele olha para Pedro e fala: Pedro, eu quero falar com você. Falar para quem? Jesus foi na casa de todo mundo, mas faltava o seu amigo Pedro. E o texto diz que ele vai à casa de Pedro e encontra Pedro fazendo o quê? Pescando. O texto diz que ele olha, e Pedro, quando olha para Jesus, vê que está nu.
despido da cintura para cima. Ele tem vergonha, porque ele sabia que não podia se apresentar para Jesus de qualquer jeito. Só que não foi ele que foi até Jesus, foi Jesus que foi até ele. E eu não sei a hora que Jesus vai vir de encontro a mim. Eu não sei como eu vou estar vestido, eu não sei o que eu vou estar fazendo, mas uma hora ele vai vir de encontro a mim. Irmão, eu estou profetizando para você essa noite. Eu não sei como é que Jesus vai vir para mim e para você, mas uma hora ele vai vir de encontro a mim e a você. E quando ele olha para Pedro, ele fala: Pedro, vem, segue. E ele leva Pedro até a margem da praia. E o texto diz que quando ele senta na margem da praia, fantasma come. Fantasma come, igreja. O texto diz que Jesus com as mãos furadas, com o lado furado, com a cabeça marcada pela coroa de espinho, com os seus pés marcados pelos campos, ele vai sentar. Ele diz: aqui tem peixe e tem água, pode comer e beber. Note que antes de tratar a sua ferida, primeiro Jesus te dá um de beber e de comer. Vou falar de novo para você entender. Essa noite Jesus está te dando de comer e de beber, e depois ele vai tratar a sua ferida. Ele dá de beber e de comer. Ele vai olhar para Pedro e vai dizer: Simão Pedro, você me ama? Aleluia. Diga para quem está falando assim, ó: Simão Pedro, você me ama? Quem ama Jesus aqui, irmão? Vou falar de novo. Quem ama Jesus aqui? Como homem de Deus e mulher de Deus, olha para quem está lutando assim, ó, a ordem dele: apacenta as minhas ovelhas. Eu preguei aqui uma vez falando sobre a questão do apacentar, aonde Jesus usa duas linguagens. Ele usa a linguagem ágape e o outro está usando a linguagem na questão de amizade. E Jesus diz: eu não quero que você seja meu amigo, eu quero que você seja meu íntimo. Eu não quero que você tenha afeição por mim. Eu não quero que você olhe para mim e fale: Jesus é legal. Não, eu quero que eu e você sejamos um. Eu quero que, como eu e o Pai somos um, vocês também sejam um com a gente. Mas para ser um com Jesus, eu tenho que ter coragem, irmão, de andar na direção dele e aceitar o que ele tem para mim. Essa noite, Jesus fez queimar no meu coração esse texto para que você saiba: tudo é por ele, tudo é para ele. É por isso que eu e você estamos aqui, porque se não fosse o amor desse homem, aonde nós estaríamos agora? Quando eu olho e vejo pessoas contando testemunho de cânceres que foram curados, eu olho para o Senhor Jesus e eu digo: Deus, muito obrigado. Aí você vai dizer: como é que alguém agradece estando na prova? Pois é, irmão, sabe que a gente agradece estando na prova? É que hoje é só vitória, amanhã pode ser a minha. Hoje é você que canta, amanhã eu cantando. Hoje é você que celebra, amanhã eu celebro. Porque não importa quem é o primeiro e quem é o último, o importante é o que Jesus está fazendo. O importante é o que Jesus está fazendo e ele vai continuar fazendo na sua vida. Se coloca de pé. Glória a Deus. Eu quero que você dê a mão a pessoa que está do seu lado agora. Tem alguém no nosso meio que ainda não é batizado nas águas? Tem alguém? Tem três. Glória. Aleluia. Vocês que levantaram a mão e ainda não desceram as águas do batismo, já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Já aceitaram? Bênção. São todos salvos em Deus. Glória a Deus. O pastor está dizendo que se alguns de vocês meus irmãos, tem uma visitante aqui, a gente já continua, tem uma visitante chamada Júlia. Por isso, Júlia veio acompanhada do Cadu. Como a gente recebe a irmã em nosso meio, seja bem-vinda em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade, viu, barulho? Perdoa a nossa falha. É o seguinte, o pastor está dizendo aqui que se vocês tiverem interesse, ele vai marcar o batismo para vocês estarem
descendo as águas do santo batismo. Então, no final do culto, se vocês quiserem procurar um dos obreiros, vocês podem procurar um dos obreiros e avisar que vocês querem descer as águas, tá bom? Meus irmãos, segura a mão de quem está do seu lado. Aleluia a Deus. Nós vamos terminar esse culto. Só que eu vou fazer exatamente o que Jesus mandou eu fazer. Eu quero que você feche os seus olhos. Jesus disse assim para mim, ó: eu vou fortalecer casamentos, eu vou fortalecer laços de filho com o pai e com a mãe, e eu vou dar livramento para quem está longe e vou dar livramento para quem está perto. Aí o Senhor disse assim: ministre sobre a minha igreja, dizendo que vou fazer fogo do meu espírito arder. O fogo do meu espírito vai voltar a arder. E para que esse fogo vai arder? Porque eu vou ter um encontro e nesse culto eu vou sair de mão dada com os meus e com as minhas, e não vai ter barreira e dificuldade que segure, porque se hoje a paralisia se a síndrome do cadáver espiritual tentou pegar, o sangue de Jesus te liberta agora. O sangue de Jesus te visita agora. Deus, eu profetizo agora na autoridade do Espírito Santo, que os céus do Senhor se abram sobre este lugar. Porque eu não tenho poder para fazer e nem trazer nada e nem ninguém, mas o Senhor tem. O Senhor é grande, é poderoso, e o Senhor entra onde eu não entro. O Senhor opera onde minhas mãos não alcançam. Senhor, hoje eu sou grato a Ti por estar aqui vendo essa igreja, vendo meus irmãos, vendo as minhas irmãs, e o pedido que eu faço agora, Espírito Santo, arde nesses corações. Faz, meu Deus amado, com que o Teu Espírito entre e faça morada, faça morada. Ó Senhor, renova, batiza, santifica, purifica, enche do Teu fogo e do Teu Espírito. Ó Deus amado, Deus Santo, nos traga segurança para nossas casas. É o pedido, Pai, que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com toda esta igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Nos despedimos na paz de Cristo. Saúde o Senhor com a paz. Que Deus os abençoe e nos leve em segurança, dando uma semana abençoada, em nome de Jesus.